Shalom, queridos. Hoje é 2 Timóteo, capítulo 4. Despedida de Paulo. Despedida de Paulo. Neste capítulo 2, nesse capítulo 4 de 2 Timóteo, vemos Paulo abrindo o coração intensamente como nunca tinha feito. Este é, com certeza, um dos textos mais profundos do cristianismo. O apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, está prestes a sofrer o martírio pelas mãos do maligno imperador Nero. Antes ele coloca Timóteo sob juramento diante de Deus, de que pregará a palavra e somente ela em qualquer tempo. Paulo zelava pela palavra. Que maravilha que nós estamos zelando pela palavra. Esse Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém irá até a volta do Senhor Jesus, zelando pela palavra. Imitando a Paulo, ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E aqui nós vemos ele zelando pela palavra. Ele avisa a Timóteo de que sua partida está muito próxima, mas com a consciência tranquila e a alma em paz. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É isso que ele diz. Fazendo alguns pedidos, dentre eles, que o jovem Timóteo deveria se apressar para visitá-lo, ele encerra a carta, pedindo para ele visitar, para Timóteo visitá-lo. Lucas estava com Paulo nos seus últimos dias. Muitos discípulos o haviam abandonado e ele gostaria de ver o seu amado filho na fé, Timóteo. 2 Timóteo 4 também tem um contexto histórico. 2 Timóteo capítulo 4. Paulo deu uma descrição sobre a humanidade. Paulo deu uma descrição sobre a humanidade dos últimos dias, o seu comportamento maligno. Deu uma lista detalhada de atitudes que corromperão os corações. Ele alerta dos falsos mestres, os impostores, mas Timóteo segue a alegria de seu coração, o seu exemplo e testemunho. Ele ensina como apegar-se à palavra e praticá-la para o crescimento, desenvolvimento e amadurecimento da fé. A palavra ministrada pelo Espírito é a viva e atuante voz de Deus para nós. 2 Timóteo 4, de 1 a 2, a promessa de Timóteo. Estes versículos fluem naturalmente de 2 Timóteo 3, de 10 a 17. A forte declaração de 2 Timóteo 3, de 15 a 17, sobre o poder salvador e edificador da Escritura, leva à ordem de proclamar esta palavra. A menção do fato de vivermos debaixo do olhar de Deus, de que este Deus é juiz e a segunda vinda de Cristo e a realidade de que ele já reina sobre seu reino, só aumentavam a solenidade desta missão. 2 Timóteo 4, versículo 3. Comichão nos ouvidos. Como Paulo já havia dito a Timóteo, como reagir quando essas coisas acontecessem,
Parece que ele não estava se referindo apenas a um futuro distante, mas uma atuação que achava que Timóteo iria enfrentar ou já estava enfrentando. 2 Timóteo 4,4, verdade por fábulas. Fábulas não é o conteúdo do falso ensino, e sim uma descrição deste ensino como algo fantasioso e sem fundamento sério. 1 Timóteo 1,4. 2 Timóteo 4,6. Paulo prediz sua partida. Ao mencionar para ser oferecido, Paulo usou a linguagem sacrificial do Antigo Testamento para se referir à sua própria morte. Gênesis 35,14 fala do que Paulo está dizendo. Isso sugere que o apóstolo se via sacrificando sua vida pela causa do Evangelho. Ele já começou a ver isso, ter essa visão, que ele seria decapitado. 2 Timóteo 4,8, coroa de justiça. Coroa da justiça provavelmente significa coroa que consiste em justiça, referindo-se ao estado final de justiça dos cristãos. Portanto, essa coroa não será entregue apenas a Paulo, mas a todos os que amarem a sua aparição, isto é, a todos os cristãos que estão esperando aquele grande dia, quando ele descerá com poder e glória, como foi escrito em Atos 1,11. Da mesma maneira que ele foi assunto aos céus, ele descerá com poder e glória, e nós o veremos. E ele nos dará um corpo incorruptível, teremos vestes brancas, brilhantes, sentaremos na mesa com ele, cearemos com ele para sempre, numa cidade que não precisa do sol, porque Jesus é a luz, num novo céus, numa nova terra. 2 Timóteo 4,10. Demas o abandona. Paulo perseverou, apesar do sofrimento, 2 Timóteo 2, de 11 a 12, porque tinha uma perspectiva eterna, por isso que ele perseverou. Mas o Demas o abandonou, porque estava amando este mundo. Quem ama este mundo não está preparado para os sofrimentos por Jesus Cristo e abandona. Mas quem ama o Senhor Jesus e sabe o que Ele tem preparado para nós, não vai abandonar, não vai negar a Jesus, vai viver com Ele para sempre. 2 Timóteo 4,11. Paulo volta a aprovar Marcos. Antes tinha desaprovado Marcos, Atos 15, 36 a 40, mas agora desejava sua presença e o considerava proveitoso no ministério. 2 Timóteo 4,14. Antes de entrar em 2 Timóteo 4,14, eu quero referir agora a esse desaprovamento de Paulo com Marcos, e depois ele aprovar e trazê-lo de volta para estar com ele. É uma situação que nós, de vez em quando, temos também, não somente Paulo aconteceu isso. Há pessoas que a gente não consegue trabalhar junto, não é porque odeia a pessoa, não é porque a pessoa é ruim, é porque é o jeito do trabalhar da pessoa. Então, foi o que aconteceu com Paulo. Ele não deu para trabalhar com Marcos. Ele não estava combinando com a maneira de ser de Paulo. Não era que ele não fosse crente, não era que ele não fosse uma pessoa correta, mas porque é jeito de trabalhar. Então, isso acontece em todo o tempo. Aconteceu com Paulo também. 2 Timóteo 4,14. Paulo se lamenta por Alexandre. Não é possível identificar com certeza que Alexandre é este. Que Alexandre é este. Em 1 Timóteo 1,20, Paulo mencionou um Alexandre que tinha sido excomungado. É possível que ele ainda estivesse em Éfeso causando problemas. Ou como Alexandre foi identificado como caldeireiro,
artífice em bronze, e há evidência de que havia uma associação deles em Troade. Poderia ser um outro Alexandre que morava em Troade, e significa o fato de ele aparecer aqui logo após Paulo pedir que Timóteo fosse até Troade. 2 Timóteo 4, versículo 16. Paulo perdoa todos. Ao perdoar os outros, Paulo seguiu o ensino e o modelo de Jesus, Lucas 23, 34. O exemplo de Estevão, a quem Paulo vira morrer, Atos 7, 60. E seu próprio ensino, 1 Coríntios 13, versículo 5. 2 Timóteo 4, 17, boca do leão. Ser libertado da boca do leão era uma metáfora bíblica comum para ser salvo de um grande perigo. Salmos 22 e 21 também fala sobre isso. 2 Timóteo 4, 19, agradecimentos. Prisca é uma variante de Priscila. Esta é uma referência a Priscila e Áquila, mencionados várias vezes junto com Paulo. 2 Timóteo 4, 21, venha antes do inverno. Este versículo repete a ausência do versículo 9. As viagens na região mediterrânea costumavam ser suspensas durante o inverno, porque o clima gerava más condições tanto em terra como no mar. Portanto, se Timóteo não tivesse chegado até lá, haveria demoras e ele não poderia vir depressa. 2 Timóteo 4, 22, bênção apostólica. Paulo também usa a expressão seja com teu espírito na conclusão de Gálatas 6, 18. Não parece haver grande diferença de significado em relação à sua saudação mais comum, seja convosco. Romanos 16, 20. Concluindo, enfim, Paulo deixa meio que uma carta de despedida a Timóteo. Até mesmo nesse momento, ele extrai de seu discípulo o juramento perante Deus de que ele continuará a pregar e a viver o evangelho verdadeiro, advertindo dos tantos mestres falsos que deturparam a verdade pelas ilusões, fábulas, levando o tal comichão aos ouvidos da igreja. Paulo recomenda, mesmo nessa aflição, sabendo que ia ser decapitado, morrer sacrificado por Cristo, mesmo assim ele não se esquece dos detalhes, de cuidar de Timóteo, ficar alertado em relação aos falsos mestres, para não tirar a doutrina de Jesus Cristo do seu coração, não abandonar a palavra. E não tem sido diferente hoje. Em nosso tempo, igrejas que pregam prosperidade em troca de dízimos e ofertas exorbitantes. Nós vemos que isso acontece, fazendo com que o evangelho fique desvalorizado, as pessoas percam credibilidade. Você sabe que tem igrejas que as pessoas nem a Bíblia usam. Elas vão para o templo dia e noite. Todas as vezes que vão é com a sacolinha para estar ali dando uma oferta por uma bênção que vai receber. Nós sabemos que a gente precisa estimular as pessoas para estarem acreditando e às vezes fazemos algumas maneiras de estimular, mas a não fazer disso uma doutrina, ficar a vida inteira uma igreja que as pessoas só podem ir com, se usa a Bíblia, é caso raro, deve ser bem escondida em alguma mochila, porque a gente só vê as sacolinhas com aqueles tipos de campanhas que não estão sendo corretas diante de Deus. Nós podemos fazer uma campanha, um período de jejum e oração,
as pessoas reunidas por um período, um jejum de Daniel, ter ofertas de gratidão a Deus por aquela bênção, mas a gente viveu o tempo todo com a sacolinha na mão, para cima e para baixo, parecendo que a igreja é um lugar de fazer compras de feira, de ir para um central de abastecimento. Então isso tem envergonhado o Evangelho e as pessoas precisam entender que não pode generalizar. Jesus continua sendo Jesus na vida daqueles que verdadeiramente meditam na palavra de dia e de noite. Então, esqueça os que estão de sacolinha e pega a sua Bíblia, vá ao templo e quando chegar em casa não tenha somente a Bíblia como enfeite na sua mão quando vai ao templo. Porque às vezes sai de um extremo e vai para outro. Aqueles que andam de sacolinha, já falei. E aqueles que andam com a Bíblia na mão só quando vai ao templo. E quando chega em casa, bota na estante, aberto no Salmo 91. E não medita a hora nenhuma na palavra. Também precisa de conserto. Afinal de contas, está chegando a hora do Senhor Jesus Cristo voltar. E tudo que estiver fora de ordem, em nome de Jesus, se é filho de Deus, vai se arrepender, vai se consertar e vai chegar no ponto certo. Eu, por exemplo, já tenho um exemplo da minha própria vida. Eu estava assim, muito acomodada, com a Bíblia lida somente quando quando ia fazer as mensagens, só quando eu ia ministrar, e eu ministrava sempre, então eu lia direto a Bíblia porque eu ia ministrar, mas de Deus não se esconde nada. Eu não passava um dia sem ler a Bíblia, porque todos os dias, toda hora eu estou ministrando, é pelo Zap, é pelo Instagram, mas não é assim, a gente tem que ter amor à palavra, chegar no lugar secreto, com nossa Bíblia, logo cedo, como primícia ao Senhor. Então, todos nós estamos sendo alerta. Eu primeiro recebi a minha alerta, a minha exortação direta do Espírito Santo, cadê o meu livro? Depois que ele perguntou, cadê o meu livro, com amor, para estudar e meditar, que eu olhei para um lado e para o outro, não podia dizer a ele nenhum engano, porque ele não é enganado, não tem nada que ele não veja. E ele agora pergunta, e o meu povo que está na sua mão, cadê o livro na mão do meu povo? Cadê a meditação de dia e de noite? Ah, foi tremendo, foi demais o que Deus fez comigo. Em início desse mês de 2023, e quando chegou o mês de maio, eu já estava com todo o povo, com Bíblia na mão, chorando, sem querer fazer isso, sem querer estudar, porque é muita coisa, eu tenho que fazer. Mas hoje nós já podemos ver o que Deus fez. Já podemos avaliar o antes do nosso discipulado Maia FJ e o depois do discipulado Maia FJ. Vidas transformadas, adolescentes se convertendo, jovens se convertendo, sendo frutífero, ganhando vidas. Tá uma maravilha. Nosso Deus é bom demais. E esse Timóteo é desse jeito aqui. E esse Paulo é desse jeito aqui. Também, cada vez mais envolvido com a palavra, Paulo envolvido com a palavra e Paulo passando para Timóteo, para não perder esses momentos maravilhosos de meditação na palavra. E assim nós ficamos mais felizes de saber o que estamos fazendo no Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém é o mesmo que o Senhor Jesus Cristo colocou no coração de Paulo, esse homem de Deus que deixou marcas nas nossas vidas só pelo fato do que ele fez, de evangelizar quase meio mundo de gente no período dele. O povo gentil, Paulo foi o apóstolo dos gentios, e era pouca coisa evangelizar gentios. Se o Satanás está ficando furioso por a gente evangelizar uma pessoa que não conhece a Bíblia, mas é uma pessoa que está assim, quietinha, mas os gentios envolvidos com ídolos, feitiçaria, tudo que não presta. E aí Paulo enfrentou tudo isso e no final foi decapitado, mas hoje ele tem um corpo incorruptível lá nos céus, com o Senhor. Louvado seja Deus. Então nós estamos vendo aqui, né, que graças a Deus o Senhor realmente, Ele amou primeiro a todos, mas o Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, ele amou, um amor extraordinário, um amor além de todos os amores nós recebemos. Graças a Deus.
Ele foi com a cara do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, porque o seu líder, o apóstolo Elias, sempre diz: Deus foi com minha cara. E foi mesmo. E não somente com a cara dele, mas com a cara do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. E eu fiquei aqui também recebendo a minha porção. Ele também está sendo com a minha cara. Que maravilha! Louvado seja o nosso Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ, com todos os líderes de célula, co-líderes de célula e componentes de célula do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia.